Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, dia 30 de novembro de 2023, festa de Santo André, apóstolo. Nós somos chamados a fazer a experiência de, ouvindo o que o Senhor nos diz neste dia, assumir também a nossa missão de sermos discípulos de Jesus, estando com Ele, permanecendo junto a Ele, ouvindo a Sua palavra, para nos tornarmos cada vez mais missionários do seu amor onde nós nos encontramos. Bebemos da água do seu amor para transmiti-la a todas as pessoas. Fazemos a experiência da sua presença para sermos presença dele onde nós nos encontrarmos. Vamos acolher o Evangelho segundo Mateus 4, de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é bonito o chamado que Jesus faz aos seus discípulos, chamado que ele continua a fazer a nós, discípulos e discípulas deste tempo que estamos vivendo. Porque o bonito é que Jesus chama as pessoas na realidade na qual elas se encontram. Os pescadores que foram chamados hoje, André, Pedro e também os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles estavam no seu ofício de cuidar das coisas da pesca. E é ali que Jesus chama estas pessoas, chama na sua realidade. Sobretudo para lembrar que a vocação não é uma ilusão, não é um chamado fora da experiência que nós estamos vivendo. Mas Jesus, ele chama na realidade que nós estamos vivendo como nós somos. E nós somos chamados a responder ao chamado dele na realidade que nós nos encontramos também. Como nós somos, vamos responder ao chamado que ele faz a cada um de nós. E o chamado dele é sobretudo para que aqueles que são chamados estejam com ele. E Jesus, ao chamar André e Pedro e os outros discípulos, que ele chama neste evangelho, ele diz: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, toda a experiência vocacional, ela é a experiência de sermos chamados dentro da realidade na qual nós nos encontramos, mas o encontro com Jesus, ele é transformador e faz com que a perspectiva daquilo que nós fazemos ganhe um novo sentido. Os discípulos, por exemplo, que eram até então pescadores de peixes, eram homens do mar, homens do rio, que jogavam a sua rede para recolher peixes, para a sua alimentação, para o seu sustento, agora são chamados a seguir Jesus e se fazerem pescadores de homens, levar homens e mulheres a fazerem a mesma experiência que eles fizeram, a experiência de encontrarem-se com Jesus, de terem as suas vidas transformadas, melhoradas, umas vidas que ganham novo sentido. Então, pescadores de homens é a missão que Jesus confia aos seus discípulos do passado e continua a confiar a nós, que continuamos sendo chamados e que devemos segui-lo e servi-lo. E o nosso serviço é justamente nesta perspectiva. Então que nós nos empenhemos, por viver esta experiência de sendo chamados pelo Senhor, dizer o nosso sim a Ele e segui-lo com fidelidade. E aí, meu irmão, minha irmã, uma pergunta fica no coração de cada um de nós. Para que nós fomos chamados? Qual é verdadeiramente a nossa missão?
e como nós estamos assumindo verdadeiramente este compromisso missionário que o Senhor colocou em nosso coração, em nossa vida. Como é que nós estamos respondendo ao chamado de Deus? E aí, para isso, é preciso perguntar também qual a coragem que nós estamos tendo de transformar as nossas vidas, de abandonar muita coisa que nos impede de verdade de seguir e servir ao Senhor, de nos colocar de verdade à disposição dEle. Os que foram chamados hoje no Evangelho deixaram de ser pescadores de peixes para assumir a missão de serem pescadores de homens. Tiveram as suas vidas transformadas, deixaram-se transformar pelo Senhor, que chamava a dar um sentido novo à vida. E nós, como estamos nos dispondo ao chamado que constantemente Deus nos faz para poder assumir o compromisso com Ele? Estamos disponíveis e dispostos a abandonar as nossas verdades, aquilo que temos como grandes verdades, para acolher de verdade a verdade que vem de Deus e nos fazer servos e servas dEle, onde Ele nos pede que estejamos e o sirvamos? Então, todo chamado exige de nós uma resposta. E a resposta não se dá apenas com a boca, com um sim, com um eis-me aqui, ou com eu estou disposto, eu vou te seguir. É preciso que esta resposta ela se faça através de gestos concretos. E um gesto muito concreto é justamente o gesto de nos deixar conduzir pelo Senhor e abrir-nos à transformação que Ele deseja que nós experimentemos para assumir com fidelidade a missão que Ele confia a cada um de nós. Por isso, nos deixemos conduzir de verdade pelo Senhor. Deixemos que a mão poderosa dEle tome conta de nós, que a voz dEle que nos chama toque o profundo do nosso coração e que nós, impulsionados por Ele, abramos o coração para a transformação necessária que é preciso acontecer em nós a fim de que respondamos com fidelidade ao chamado que Ele nos faz. Que Santo André, que hoje nós celebramos, nos ajude com sua intercessão a assumir verdadeiramente esta missão que Ele nos confia. Santo André foi chamado no passado, nós chamados no presente. O mesmo compromisso, o compromisso de nos deixar transformar pela graça de Deus e responder a Ele com fidelidade com a nossa vida no nosso dia a dia. Que venha generosa a bênção de Deus que nos chama e confia em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, chamados nós somos para uma missão sublime, a de fazer o amor de Cristo se tornar presente em cada coração e em cada ambiente que nós nos encontrarmos. Missão grandiosa esta que deve ser assumida com a totalidade do nosso ser. Um abraço forte, sintamo-nos chamados e respondamos com amor ao chamado de Deus.